Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre a organização do sistema nervoso. Mas antes vamos recordar o assunto da nossa aula anterior. Na nossa aula anterior falamos sobre as estruturas que formam o sistema nervoso. Então, os neurônios, por exemplo, são as células especializadas na condução do impulso nervoso. O impulso nervoso ele é uma mistura de fenômenos químicos e elétricos que envolvem alguns sais, que entram e saem das membranas dos neurônios graças a uma propriedade chamada de excitabilidade. Praticamente todas as células têm essa propriedade, mas algumas, como os neurônios e as células musculares, elas se especializaram em reagir e responder mais rapidamente a tais estímulos. A estrutura de um neurônio ela possibilita a transmissão desses impulsos nervosos. Ele apresenta expansões ramificadas nas extremidades, que são os axônios, e os dendritos e o núcleo, que se encontra no corpo celular. Os neurônios eles se comunicam com outros neurônios através das sinapses, aonde um axônio se liga em um dendrito do próximo neurônio, liberando neurotransmissores. Aqui na imagem ao lado, nós podemos ver a célula do neurônio e na segunda imagem nós podemos observar as sinapses ocorrendo entre um neurônio e o outro neurônio. Na sinapse existe um espaço entre um dendrito e um axônio que se chama fenda sináptica, onde são lançados os neurotransmissores. Os neurônios eles podem ser sensitivos, associativos ou motores. Depois de recordarmos as estruturas que formam o sistema nervoso, vamos falar agora da sua organização. Quando se fala em sistema nervoso, algumas pessoas logo pensam no estado de nervosismo, enquanto outras o associam ao cérebro e ao seu funcionamento. Embora nenhuma dessas considerações esteja errada, elas são incompletas. Afinal, o sistema nervoso é muito mais complexo. Esse sistema, ele integra vários órgãos, controla os movimentos musculares, interpreta as sensações e informações que recebemos do ambiente e regula o funcionamento do organismo, garantindo a manutenção da homeostase. Homeostase é o processo pelo qual o organismo mantém constante as condições internas necessárias para a nossa vida. O sistema nervoso ele tem história. A excitabilidade é uma propriedade que todas as células possuem, o que as torna capazes de alterar o seu estado de repouso quando são submetidas a estímulos eficientes. Algumas células especializadas são capazes de perceber e de responder a variações do ambiente, como o aumento de temperatura e luminosidade. Aqui na imagem ao lado nós temos um exemplo da euglena. Ela é um protista unicelular fotossintetizante, que percebe a presença de luz por meio de uma estrutura conhecida como estigma. A excitabilidade ela está presente até em organismos que não têm capacidade de se movimentar, como as plantas. Apesar de não parecer, as plantas respondem a diversos estímulos do ambiente. O girassol não tem esse nome à toa. Sua flor ela é capaz de se movimentar, ou seja, de girar, para aproveitar o máximo da luz do sol. O sistema nervoso de outros seres vivos, os quinidários. Evolutivamente, a primeira linhagem animal a apresentar o sistema nervoso foi a que originou os atuais quinidários. Chamar de sistema nervoso talvez seja um exagero, mas as águas-vivas e as anêmonas, elas têm uma rede de células altamente excitáveis, que são células nervosas, que são responsáveis por coordenar de forma difusa alguns movimentos de natação, no caso das águas-vivas, e de encolhimento, no caso das anêmonas, envolvidos aí na defesa e na captura do seu alimento. Em muitos grupos de animais podemos identificar uma cefalização, isso é,
a formação de uma cabeça que concentra células nervosas e órgãos dos sentidos, e uma maior complexidade do sistema nervoso. Esse fenômeno pode ser reconhecido em planárias, que são plateumintos, mas fica especialmente evidente em muitos grupos de moluscos, como o caramujo, o caracol, e de artrópodes, como aqui o louva-a-Deus, no caso da imagem. Vamos nos concentrar, então, na organização do sistema nervoso humano. Então, anatomicamente, o nosso sistema nervoso ele possui a mesma organização básica dos demais vertebrados, considerando a localização dos seus órgãos. Por esse critério, ele é dividido em sistema nervoso central, como já mostra a imagem ao lado, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo ele é formado pelo cérebro, hipotálamo, cerebelo e bulbo, e ele fica localizado dentro do crânio, enquanto a medula espinal ela fica em um canal no interior das vértebras. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos e pelos gânglios nervosos, como vocês podem ver aqui na segunda imagem. Esses nervos e gânglios nervosos, eles emergem da medula espinal. Na aula de hoje, nós vamos falar do sistema nervoso central e na próxima aula falaremos sobre o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, ele coordena todas as informações recebidas e enviadas pelo corpo. Por exemplo, as informações vindas do meio ambiente, que são os estímulos, eles são captados e enviados para o sistema nervoso através dos nervos periféricos. Além das informações do ambiente, temos também as informações do próprio interior do nosso corpo, dos nossos órgãos. Elas também são enviadas, essas informações, para o sistema nervoso central, através da rede de nervos formada pelo sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central ele vai receber essa informação através dos estímulos, ele vai identificar, interpretar e gerar uma resposta. E aí ele vai enviar uma resposta relacionada ao estímulo que ele recebeu, adequado àquela informação. O sistema nervoso central, então, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Vamos falar um pouquinho sobre o encéfalo e do que ele é constituído. Então, a maior parte do encéfalo é constituída pelo cérebro. Esse importante órgão está dividido em duas partes, os hemisférios cerebrais. A superfície do cérebro apresenta muitos sulcos e dobras. Também fazem parte do encéfalo o hipotálamo, o cerebelo e o bulbo. Externamente, o cérebro ele é protegido pela caixa craniana. Logo abaixo ficam as meninges, tecidos conjuntivos que, tal como o crânio, eles protegem contra choques mecânicos, que são impactos, além de servirem de barreira contra certas substâncias e micro-organismos. Como o encéfalo não possui terminações nervosas sensitivas, as meninges são as responsáveis pelas dores de cabeça. Elas se estendem também ao longo do canal da medula espinal. Entre essas camadas, bem como em câmaras internas no cérebro, interligadas por canais, circula o líquido cérebro-espinal, também chamado de líquido cefalorraquidiano, ou simplesmente líquor. Juntamente com o crânio e as meninges, o líquor é também uma proteção contra pancadas e, tal como as meninges, envolve todo o sistema nervoso central. Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro. Então, o cérebro ele é responsável pela interpretação de nossos sentidos, pelo raciocínio, pela linguagem, pela memória e pelo controle voluntário dos músculos, entre muitas outras funções. A camada externa mais superficial, de cor cinzenta, ela é chamada de córtex, como vocês podem observar aqui na imagem ao lado. No córtex contém os corpos celulares e muitos neurônios, alguns de seus prolongamentos e também contém células responsáveis
pela sustentação, manutenção e proteção do tecido nervoso, que são células chamadas de gliócitos ou células da glia. Acredita-se que no córtex cerebral fica retida a maior parte das informações referentes à memória, à atenção, à cognição, a pensamentos, consciência, entre outros. Parte interna, de aparência branca, ela é formada por axônios e dendritos desses corpos celulares e por mais gliócitos. A anatomia do cérebro. Ele pode ser dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito, os quais estão ligados pelo corpo caloso, uma estrutura constituída por fibras mielínicas. Um fato curioso sobre os hemisférios é que o lado esquerdo controla os movimentos do lado direito e o lado direito controla os movimentos do lado esquerdo do corpo. Os hemisférios eles são divididos em 4 lobos cerebrais, que apresentam funções específicas. São eles o lobo frontal, temporal, parietal e occipital. Cada lobo recebe o nome de acordo com a localização em relação aos ossos do crânio, como vocês podem olhar aqui suas localizações na imagem. O desenvolvimento do cérebro. As células nervosas se formam ainda na fase embrionária e o sistema nervoso como um todo fica pronto durante o desenvolvimento do embrião. Após o nascimento, vem a fase do acabamento. Acredita-se que durante os primeiros meses de vida do bebê, as conexões entre os neurônios, as sinapses, vão sendo estabelecidas a partir dos estímulos a ele apresentados. Os neurônios, eles têm então seus formatos e conexões estabelecidos através dessas experiências e serão únicos, não mais podendo ser substituídos. Não há um consenso sobre quando se atinge a maturidade neurológica, o estabelecimento da maioria das conexões entre os neurônios, mas as estimativas giram em torno de 2 a 4 anos de idade. Claro que isso depende também da qualidade e da quantidade dos estímulos dados à criança. Porém, pesquisas recentes têm apontado algumas evidências que indicam a formação de novas conexões, depois da suposta maturidade neurológica. Essas evidências são verificadas em alguns tipos de acidente, nos quais o cérebro parece se modificar, indicando que esse órgão pode ter certa plasticidade, isto é, certa capacidade de se reorganizar. Além disso, experimentos realizados com células-tronco indicam a recuperação de células nervosas, o que tem trazido esperanças para pessoas que tiveram neurônios destruídos em acidentes ou em consequências de doenças. O hipotálamo é uma pequena região encefálica, mas com um papel muito importante na homeostase do nosso corpo, pois é responsável pelo controle do balanço hídrico, do apetite e da temperatura do corpo, bem como do comportamento sexual e emocional, além de ser capaz de produzir hormônios. Já o cerebelo é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação e precisão dos movimentos. Assim, atividades que exigem movimentos precisos, arremessos, o traço fino de linhas, a mão livre, desenhos, eles são controlados principalmente por este órgão. O bulbo, também chamado de medula oblonga, é a parte do encéfalo que está relacionada com o controle involuntário da respiração. Como você deve lembrar, controlamos nossa respiração até certo ponto e também dos batimentos cardíacos, além de participar das funções do sistema digestório, como a salivação e a deglutição. A hipófise é uma pequena glândula localizada na base do encéfalo e é considerada a glândula mestra do organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Anteriormente, ela era denominada de glândula pituitária e ela possui aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, o tamanho de uma ervilha, e pesa entre 0,5 a 1 grama. A hipófise ela possui importantes funções.
Além do controle de algumas glândulas, ela também contribui para o bom funcionamento do metabolismo e produção de hormônios. A partir de sua relação com o hipotálamo, a hipófise representa locais de interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O hipotálamo, que é uma região do cérebro, regula a atividade secretora da hipófise. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula, nós daremos sequência ao sistema nervoso central e falaremos da medula espinal. E também falaremos sobre o sistema nervoso periférico. Bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.